Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Eu gostaria que a igreja pudesse deixar a Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 15. Hoje a gente vai passar uma mensagem na qual se trata do profeta Samuel e depois a unção que ele fez pelo primeiro rei de Israel, que era Saul. Só que a história, eu achei muito interessante essa passagem entre Samuel e Saul, porque da maneira que Samuel encontrou Saul, na qual Deus já tinha avisado ele para que ungisse Saul como rei, é que é uma história assim um pouco interessante, porque a Bíblia relata que o pai de Saul se chamava Quis, e eles eram de uma província muito pequena, uma província de Israel chamada Benjamim. Era a menor província da região de Israel. E naquela época, a Bíblia relata que o Quis, o senhor Quis, que era o pai de Saul, era um homem muito rico. E pai de Saul, e a Bíblia também relata que Saul era um homem muito bonito, alto, formoso, e que era um moço diferenciado de todos os jovens daquela época, porque ele era muito bonito e formoso. Só que a história na qual Saul encontrou com Samuel, que é interessante, porque veja bem que Quis foi extraviado ou perdido naquela época a sua jumenta, e ele chamou o seu filho Saul e disse a Saul que ele se ajuntasse aos seus empregados, aos moços. Tem algumas Bíblias que falam moço, outro fala funcionário, outro empregado, e fosse à procura das montanhas das jumentas perdidas. Veja bem que é interessante que Saul, junto com seus companheiros, os empregados de Quis, eles procuraram por todo lado e nada encontraram as jumentas. Então veja bem que a história é interessante, porque eles estavam preocupados não tanto em achar a jumenta que o seu pai, na qual tinha destinado eles que fosse procurar, mas eles já começaram a ficar preocupados com que o seu pai Quis já não estava, eles diziam um ao outro, vamos embora, porque o meu pai agora não deve já tão preocupado com a jumenta perdida, mas sim conosco. E veja bem que nesse momento, quando Saul falou com seus colegas, os seus funcionários do seu pai, que queria voltar justamente por esse motivo, os moços, eles lembrou naquela época que numa cidade vizinha encontrava-se um homem que era adivinho, porque naquela época a Bíblia relata que todos os profetas que eram nomeados por Deus, o povo chamava um adivinho, e hoje é diferente, os adivinhos são povos diferentes. Então veja bem que naquela época todo profeta que ele tinha intimidade com Deus, e Deus usava muito o profeta para falar com o povo naquela época, o povo conhecia esse tipo de pessoa como um adivinho de Deus. Hoje se chama mensageiro de Deus, os profetas, mas antigamente se chamava adivinho de Deus, quer dizer que ele levava a mensagem de Deus ao povo. E só que Saul, ele ouvindo aquilo dos seus colegas, ele ficou um pouco preocupado, porque naquela época ninguém visitaria um adivinho ou um homem de Deus sem levar algo na mão para agradecer aquela pessoa. Só que os seus colegas disse a ele
porque Saul falou: nós não temos nem alimento, nada para levar para ele. E mais os seus moços, a Bíblia relata que diz que eles ainda tinham um pouco de prata na mão, que podia oferecer aquelas pratas para ele. Então Saul, ouvindo aquilo, então vamos até o adivinho, para que ele possa pelo menos deixar com que ou ensinar, com que a gente possa ir numa direção correta e achar a jumenta para levar para o meu pai. E veja bem que quando ele chegou na cidade, eles encontraram algumas moças e ali perguntaram aonde morava o adivinho, quer dizer, o profeta Samuel. Porque o profeta Samuel, além dele ser profeta e sacerdote de Deus, a Bíblia relata que ele era juiz e também era chefe do exército de Israel. Então que ele era um homem muito usado por Deus. E naquela época também o povo pedia a Samuel, que eles queriam que Samuel nomeasse um rei para Israel, conforme os outros países vizinhos já tinham rei que reinava e governava o povo através de reinado. Então os países vizinhos já tinham, Israel não tinha ainda. Então o povo queria que Samuel ungisse um homem como rei para governar Israel. Só que Samuel não queria. Só que Deus chegou a Samuel e disse para ele: amanhã, por este horário, vai aparecer um moço muito formoso e vindo de uma província muito pequena, e o nome dele é Saul. E disse a Samuel que ele ia conhecer de longe esse moço, porque ele era muito bonito, formoso, alto, então era muito fácil de se conhecer. Então veja bem que quando Saul chegou com os seus colegas até a cidade à procura de Samuel para que ele dissesse aonde estaria a jumenta do seu pai, Samuel estava indo a rumo a um monte aonde se costumava sacrificar naquela época. Então Samuel estava a caminho. Então quando ele perguntou às moças onde poderia achar o adivinho, o homem de Deus, para que eles pudessem falar com ele, ela disse: olha, vai rápido, porque ele passou e vai logo à frente. E aí eles seguiram e aí encontraram Samuel. E ao encontrar com Samuel, Samuel olhou, já sabia, de acordo com o que Deus tinha passado a mensagem para ele, com a forma que Saul chegaria a ele. Então quando ele olhou para trás, que Saul chamou ele para conversar, ele já sabia que Saul já era um homem mandado por Deus para ele, e que ele teria que ungir Saul como rei. Veja bem que Saul, ele saiu de casa, um mandato do seu pai para procurar a jumenta perdida, e ele encontrou depois atrás de uma pessoa que pudesse adivinhar onde estaria a sua jumenta, porque ele não achava e se passava muito tempo. E ficou preocupado, porque seus pais já não estariam preocupados mais com a jumenta, mas sim com ele e com os funcionários dele, os moços que estavam junto com ele. Mas veja bem que é importante essa passagem, porque Saul, ele nunca imaginaria, ele por mais sendo filho de um homem muito rico, conforme o pai dele era, nessa província de Benjamim, mas ele nunca imaginou que poderia passar pela cabeça dele de ser rei em Israel. E nunca daquela forma. Porque veja bem, ele saiu da sua casa atrás de procurar a jumenta do seu pai. E quando encontrou com o profeta Samuel, Deus já tinha avisado ele um dia antes: Samuel, não temas, amanhã por esse horário vai aparecer um jovem chamado Saul, e esse jovem você vai ungir ele como primeiro rei de Israel. Então veja bem que quando Deus quer as coisas, Deus pode providenciar formas que a gente nunca entende. Porque assim como Saul nunca imaginou de ser rei de Israel, e de uma forma que ele pudesse encontrar justamente o profeta Samuel, ele nunca imaginou que poderia ser daquela forma.
porque ele ia atrás da jumenta e retornar para sua casa como o rei de Israel. Então veja bem que na Bíblia relata coisas que é muito importante, que a gente tem que ficar refletindo como Deus trabalha na nossa vida, porque muitas vezes a gente não consegue entender como Deus forma tudo aquilo para que o nosso caminho seja seguido, ou seja atravessado, ou para que o nosso caminho possa dar certo. Esse exemplo de Saul encontrar com Samuel é um desses. Veja bem que a importância na nossa vida de obediência a Deus, porque veja bem que a Bíblia relata que quando Samuel encontrou com Saul, e ele já sabia, porque Deus já tinha pedido para ele ungir Saul como rei de Israel, primeira coisa que ele falou que era muito importante para Saul, é que ele falou que Deus tinha pedido para que ungisse ele como rei de Israel. E veja bem que Saul, ele ficou surpreso com aquilo tudo, porque ele não esperava aquilo. Veja bem que uma palavra que Samuel, o profeta de Deus, ao ungir Saul, deixou bem claro a Saul que ele iria ungir como rei, como o primeiro rei de Israel, mas que era muito importante que ele obedecesse uma coisa: as palavras que o Senhor Deus tinha dito. Porque veja bem que naquela época todos os profetas naquela época eram nomeados por Deus, porque hoje Deus fala conosco, com todos nós aqui, através do Filho, que é Jesus. Só que no Antigo Testamento, naquela época, Deus falava através dos profetas com o homem. Isso aqui eu já falei muito aqui na igreja, e é importante a gente repetir para que a gente possa cada vez frisar mais isso, porque Deus sempre usava os profetas tremendamente para passar a mensagem que ele queria de todas as formas através dos profetas. Quando Deus queria castigar as pessoas, quando Deus queria mandar mensagem, tudo era através dos profetas. Veja bem que Deus falou para Samuel que era importante que Saul prestasse atenção para ele, que todo aquele que obedecia a palavra do Senhor, ou seria a palavra do profeta Samuel, que representava a palavra de Deus naquele momento, era importante que todo aquele que obedecia seria abençoado, porque aquele que não obedecia a palavra do profeta era castigado. Veja bem que naquela época a palavra de Deus na Bíblia relata muito claro isso, que aquele que desobedecia os profetas que Deus nomeava, era a mesma coisa de desobedecer a Deus, porque ali, aquele homem representava o próprio Deus, porque Deus, quando ele nomeava o profeta, porque era de confiança do nosso Senhor. Então aquele que não obedecia o profeta nomeado por Deus, Deus a castigava ele também. Porque se desobedecia o profeta, a Bíblia relata, também estava desobedecendo a Deus. Porque Deus falava com o homem, com todos os pais, os países, com todos naquela época, sempre através dos profetas. Então veja bem que a palavra do Senhor, a Bíblia relata, que foi uma coisa muito importante, e deixou bem claro para Saul, que a obediência à palavra do Senhor era a coisa mais importante. E veja bem que Saul reinou por 40 anos em Israel. Por 40 anos Saul reinou em Israel. Saul, enquanto ele estava obedecendo a mensagem de Samuel, que Samuel instruía ele, e a mensagem de Deus que mandava ele, o governo dele ia maravilha. Mas quando o Senhor pediu uma coisa muito importante para ele, e ainda disse para ele que ele obedecesse por total tudo aquilo que estava sendo falado, Samuel disse a Saul, mas não era para Saul desobedecer nem sequer uma vírgula, porque se tratava de uma coisa muito importante que Deus queria
castigar era o povo, os malequitas. Porque o povo de Israel, a Bíblia relata, que quando eles vinham subindo do Egito, o povo já vinha cansado e muitos até desanimados, e outros vinham fracos. E naquele momento da passagem do Egito, naquele trajeto, os amalequitas aproveitou daquele fracasso do povo e matou muitos filhos de Israel, porque já vinham fracos, desanimados, muito cansados, não conseguia guerrear mais. Então os amalequitas mataram muitos. Então Deus ficou irado daquilo, porque se aproveitou de uma coisa do povo, de uma fraqueza do povo de Deus para matá-lo. E veja bem que a Bíblia relata que Deus ficou muito irado com aquilo, porque o povo de Israel era um povo na época era obediente às suas palavras, aos seus mandamentos. Então Deus ficou muito nervoso, irado com os amalequitas, que se aproveitou de um momento de fraqueza dos filhos de Israel e matou quase todos. Todos que eram fracos, os amalequitas matou. Então Deus ficou muito irado. Então ele disse para Samuel que dissesse a Saul que convocasse o povo naquela época, os soldados, tanto de Israel como de Judá, e fosse pelejar contra os amalequitas. E uma coisa que Samuel disse a Saul, que era muito importante com relação à obediência, que ele disse que o Senhor Deus tinha dito a Samuel, que era para dizer a Saul, que não, quando fosse pelejar com aquele povo, não era para perdoar um sequer. A Bíblia relata, a gente vai ler hoje para confirmar isso, que Deus ficou tão irado com aquele povo que matou os filhos de Israel onde estava fraco. Veja bem que Deus falou com que Saul juntasse os seus soldados e pelejasse contra os amalequitas e destruísse homem, mulher, criança, até criança de colo, animais domésticos, ovelha, jumento, boi. Não era para nada, não era para nada deixar vivo, era para matar todos. Veja bem a ira do Senhor, quando ele se ira contra um país ou contra a pessoa, ele não perdoa nada. Porque veja bem que aquele povo, a gente olhando para o dia de hoje, pode pensar assim: mas por que Deus mandou matar homem, mulher, criança de colo, menino, tudo, até os animais? Isso é bíblico, relata. Por quê? Porque o povo da Amalequita matou os filhos de Israel quando estava cansado, se aproveitou daquele momento e matou. E aquilo criou uma ira para Deus. E Deus disse a Saul, a gente vai ver, fica bem claro, que não era para perdoar nada, era para matar todos, tanto os homens como mulheres, filhos, crianças de colo, animais, todos, e não era para trazer nada, porque tudo que existia naquele local estava amaldiçoado por Deus, era abominável a Deus, porque Deus criou uma ira muito grande com respeito à desobediência que aquele povo teve com os filhos de Israel, aproveitar aquele momento de fraqueza e matá-lo. E veja bem que muitas vezes hoje a gente pode perguntar um para o outro: mas por que Deus se ira tanto dessa forma? O que tinha a ver as mulheres, as crianças, os bebês de colo? O que tinha a ver com o povo, os homens que matou os filhos de Israel? Então veja bem que quando Deus ira com o povo, com a gente tem que ter um certo momento, muito cuidado, porque a ira do Senhor, quando ele se revolta, é por total, ele não perdoa. A prova disso que, por que Saul governou e reinou durante 40 anos, e quando ele recebeu essa ordem de Samuel, ele desobedeceu parcialmente a ordem. Foi parcialmente a ordem, não foi por total. Aí o Senhor se irou contra o rei Saul e retirou ele do reinado também. Veja bem que a Bíblia relata que Saul, ele, depois de convocado todo o povo de Israel,
A Bíblia relata que em pé Saul contou 200.000 soldados de Israel, em pé. Veja bem que contou 10.000 soldados de Judá, que ia para a peleja contra os malequitas. E veja bem que a Bíblia relata que ao chegar no local onde ia começar o confronto, ali naquela região existia um povo que não pertencia ao povo dos amalequitas, que eram os queneus. Veja bem que ele chegou a esse povo e disse que, quando ele estava no vale, disse para que os queneus pudessem sair rapidinho daquele povo, senão eles iam morrer junto. Porque Deus tinha falado com Saul que era para matar os amalequitas e tudo que pertencia a eles. O povo de queneus vivia na região dos amalequitas, mas não pertencia aos amalequitas. Então Saul pediu que ele saísse, senão ia morrer junto. E a Bíblia relata que Saul começou a guerrear contra aquele povo e destruiu, matou todas as mulheres, matou todas as crianças, todos os homens, e matou todos os animais que eram feios. O povo, os soldados que iam com Saul, separou alguns animais bonitos e não matou. E veja bem que Deus disse bem claro, através de Samuel, para Saul, que não era para trazer nada de lá, era para matar todos, porque tudo naquele país era combinado ao Senhor. E veja bem que Saul não obedeceu total a ordem do Senhor, a palavra do Senhor, e deixou com que os seus soldados trouxessem algumas ovelhas e alguns bois e outros animais muito bonitos, gordos, para oferecer à casa do Senhor em Israel, e trouxeram. E também trouxeram o rei. Esse rei da região dos amalequitas chamava Agag, era o rei dos amalequitas, e trouxeram ele vivo também, e não era para fazer isso. Deus disse que tudo que estava lá, tanto o povo, enfim, todos estavam amaldiçoados por Deus, era para matar por total. Veja bem que quando Saul chegou dentro do combate, ele destruiu tudo e trouxe algo para trás. Samuel não sabia disso. Veja bem que Samuel, na mesma noite, quando Saul voltou, que já tinha voltado da guerra, o Senhor Deus chegou a Samuel e disse: estou arrependido por ter nomeado Saul como o primeiro rei de Israel, porque desobedeceu as minhas palavras. Isso ele disse a Samuel. Veja bem que a Bíblia relata que Samuel gostava muito de Saul, porque Saul era um homem valente. Mas Saul desobedeceu as suas palavras, a Bíblia relata, e só que Samuel não sabia que Saul tinha trazido através dos soldados, trazido bois, ovelhas, e também tinha trazido vivo o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e era para destruir tudo. Veja bem que Deus falou com Samuel, e Samuel, a Bíblia relata que ele passou durante a noite inteira clamando a Deus a favor de Saul, para que Deus perdoasse Saul. Só que a palavra do Senhor deixa claro que Deus não é homem para que se arrependa. E veja bem que a Bíblia relata que Samuel levantou bem cedo e foi ao encontro de Saul para tirar satisfação com Saul, porque ele tinha feito aquilo, porque a ordem era destruir por total, nada se trazer daquele local, daquele país. E veja bem que Saul não obedeceu às instruções, e sem Samuel saber, trouxe algo para trás. Veja bem que quando Samuel chegou ao encontro de Saul, lá na sua casa, a Bíblia relata que ele escutou, conversando com Saul, ele escutou bois berrar e também ovelha. Nós vamos ler hoje na Bíblia que relata isso. E ali que ele
teve a confirmação daquilo que Deus tinha falado com ele à noite. Aí que ele descobriu por que Deus estava irado com Saul, de ter arrependido, de ter ungido ele como rei e nomeado ele para guerrear contra os Amalequitas. E foi justamente naquele momento que Samuel entendeu, porque até aquele momento ele não sabia do que Saul tinha trazido da terra dos Amalequitas. Aí naquele momento que ele perguntou para Saul: algo no meu ouvido está estranho, estou ouvindo boi e ovelhas e jumentos, ruídos. Então veja bem que naquele momento Samuel descobriu por que Deus tinha arrependido de tudo aquilo. Então é onde que a gente vai ver a história de Saul e Samuel, porque ele nos traz assim um grande exemplo para hoje, para nós, da importância da obediência da palavra do Senhor. Porque a Bíblia, tanto Samuel, 1 Samuel como 2, ele relata em todos os profetas, enfim, todos escolhidos por Deus, que é muito mais importante, isso nos serve de exemplo para hoje, que é muito mais importante a obediência à palavra do Senhor, aos seus mandamentos, do que muitos que acontece hoje na nossa vida, ou em muitas igrejas, ou na nossa própria igreja, do sacrifício que fazemos para agradar a Deus. E isso deixa claro no 1 Samuel, que a Bíblia relata que é muito superior a obediência a Deus, às suas palavras, aos seus mandamentos, de qualquer tipo de sacrifício que nós fizemos para Deus. Porque Deus não se agrada tanto do sacrifício como da obediência. E hoje a gente vê se falar muito em sacrifício para agradar a Deus, e a gente vê aqui no próprio 1 Samuel a importância da obediência às palavras do Senhor. E não se trata de sacrificar holocausto nenhum para agradar a Deus. Porque hoje a gente vê muitos membros de igreja, outros, para não falar nome, nem dar nome a ninguém, que se fala tanto em sacrifício, e ele esqueceu de ler Samuel. Porque em 1 Samuel deixa claro que é importante na nossa vida a obediência ao mandamento e às palavras do Senhor. E veja bem que se alguém quiser tirar uma dúvida, que leia a importância disso em 1 Samuel. Veja bem que 1 Samuel, capítulo 15, iniciando pelo capítulo, versículo 1, onde relata, deixa bem claro: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Veja bem que nesse versículo aqui, Samuel disse a Saul que ele foi enviado por Deus para ungir ele como o primeiro rei de Israel, mas diz ele: atenta, pois, agora a palavra do Senhor. E no versículo 2 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amaleques, ou os amalequitas, pelo que fez a Israel, ter-se aposto a Israel no caminho quando esse subia do Egito. Veja bem, conforme a gente estava relatando, a importância que relata no versículo número 2, que assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelos que fez a Israel, ter-se oposto a Israel o caminho quando esse subia do Egito. Veja bem que aqui, conforme ele falou no início da reunião, que Deus queria castigar os amalequitas pelos que eles fizeram, conforme nós relatamos no início da reunião, porque eles aproveitaram da fraqueza e mataram os filhos de Israel. No versículo 3 diz: vai, pois, agora e fere os amalequitas, e que destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe opôs. Porém matarás homem e mulher, menino e criança de peito, bois, ovelhas, carneiro e jumento. Saul convocou o povo
e os contou em Telaim 200.000 em pés e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus, conforme lhe disse na reunião: ide vós, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que vós não destrua juntamente com ele, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está de fronte com o Egito. Tomou vivo a Agag, o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E no versículo 9: e Saul e o povo pouparam Agag, e os melhores das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e os melhores que havia, e não o quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas vil e desprezível como destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul a rei, porquanto deixou-me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel conquistou-se e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel a encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul a Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgai. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Isso disse Saul a Samuel. Então disse Samuel: que balido, pois de ovelha é esse no meus ouvidos, e mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: Dema Amaleques trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, destruir totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera-te, declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala, Samuel. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno, aos teus olhos não foste por cabeça da tribo de Israel, e não te ungiu o Senhor como rei de Israel? Enviou teu Senhor a este caminho e disse: vai e destrói total os pecadores, os amalequitas, e peleja contra ele até o extremo. Pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, o rei de Amalequita, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor desígnio, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedeça as suas palavras? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a abominação é como a idolatria e culto a ídolo do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor,
ele também te rejeitou a ti, para que não sejais mais rei de Israel. Veja bem que esses versículos que a gente leu deixa bem claro que a importância da obediência, mesmo sendo através do profeta Samuel, Saul tinha que ser obediente à palavra do Senhor. E veja bem que o que nós vimos aqui nesses 3 últimos versículos pode acontecer muito com nós hoje, trazendo para nós hoje como exemplo. Porque veja bem que a instrução que Samuel deu a Saul é que nada se trouxesse daquela região, porque tudo que estava lá era abominável aos olhos do Senhor. E veja bem que, mesmo assim, Saul, através dos seus soldados, aceitou trazer algo de lá, conforme a gente leu, dos bois mais bonitos, ovelhas, jumentas, enfim, e trazer também o rei Agag. E sempre o Senhor falou que não era para trazer nada, tudo era para ser destruído. E ele disse, quando Samuel chamou a atenção de Saul, Saul disse que aquilo que eles tinham trazido de melhor, que tinha lá de melhor, era para oferecer em sacrifício ao Senhor, ao Deus de Samuel. Aí que Samuel disse que o nosso Deus não aceita sacrifício dessa forma. Então deixa um relato claro para nós, que nós nunca, assim como Deus não aceitou uma coisa abominável daquele país ser trazido para Israel e ser oferecido para Deus, hoje traz esse exemplo para nós, que de maneira nenhuma nós, como ser humano e também temente a Deus, nunca devemos oferecer nada em sacrifício aquilo que é abominável ao Senhor. Porque muitas vezes a gente tem algo nosso e a gente sabe que aquilo não foi ganhado de forma correta, ou sabe que aquilo era abominável aos olhos de Deus ou aos olhos do Senhor, e a gente vai e oferece parte ou total daquilo à casa do Senhor, e a gente sabe que aquilo era abominável. Isso para nós hoje é um grande exemplo, porque muitas vezes a gente conquista algo que a gente sabe que é abominável aos olhos do Senhor, e a gente ainda quer oferecer parte daquilo ou total à casa do Senhor. E aqui na Bíblia, em 1 Samuel, deixa claro que devemos oferecer ao Senhor aquilo que é reto, aquilo que é santo, aquilo que agrada a Deus. Não importa o tamanho ou o valor, mas o que importa é se é sagrado. Se aquilo fez parte do nosso suor, é o nosso ganha-pão, e foi ganhado de forma correta, nós devemos oferecer como sacrifício ao Senhor, Ele aceita. Agora, mesmo sendo o nosso trabalho, a gente oferecer sacrifício ao Senhor de coisa abominável, que nós ganhamos de forma errada, você veja bem que Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Ele prefere que sejamos obedientes à sua palavra, aos seus mandamentos, e sejamos retos, temente a Deus, e não passamos a oferecer coisas de tolo. E isso nos traz um grande exemplo, porque hoje a gente muitas vezes conquista algo que não é de uma forma correta, e não é de uma forma que é o nosso desejo, mas a gente acaba conquistando algo. Então a gente tem que analisar se aquilo não é algo abominável ao Senhor. Antes da gente oferecer aquilo à casa de Deus, como sacrifício nosso para Deus, a gente tem que analisar isso. É justamente isso que a gente aprendeu hoje, a importância da obediência. Não importa da data que vem, mas que a gente seja obediente à palavra do Senhor, para que a gente possa construir uma vida reta, e não querer achar que fazemos tudo de errado lá fora, não servir um espelho da nossa vida perante a palavra, e depois ganhamos as coisas de forma errada e queremos ser e não oferecer como sacrifício à casa do Senhor. Então isso foi muito grande e importante, tanto na época para Saul
e Samuel como para nós hoje. E veja bem que a Bíblia relata que após essa passagem que Deus tinha através de Samuel ter comunicado a Saul que ele não mais seria o rei de Israel, veja bem que Samuel, ao voltar para a sua cidade, ele recebeu uma mensagem do Senhor Deus, que ele diz através do Senhor Deus, diz a Samuel, que era para ir na casa de Jessé e ungir o filho de Jessé para continuar o reinado em Israel. Porque ele tinha, através de Samuel, Deus tinha desconstituído a Saul. Então Israel ficaria sem rei. Então Samuel obedeceu a palavra do Senhor. E a Bíblia relata que Samuel ainda disse a Deus o seguinte: mas para mim, para a casa de Jessé, ele estava com medo. Porque se Saul ficasse sabendo que ele estava indo lá para ungir o filho de Jessé como o novo rei de Israel, Saul ficasse sabendo e ia matar ele. E a Bíblia relata que Deus instruiu Samuel para que todos que perguntassem, ele dissesse que ele ia lá sacrificar algo a Deus na casa de Jessé. E falando de Jessé, quando chegou na casa de Jessé, a Bíblia relata que Jessé tinha 7 filhos. Veja bem que a Bíblia relata que Samuel, de acordo com a palavra que o Senhor tinha instruído ele, Jessé foi trazendo filho um por um para ele, para que o Senhor Deus dissesse: não, esse é para você ungir como o segundo rei de Israel. E Jessé trazia os filhos deles bonito, formoso também. Ele olhava e o Senhor dizia: esse não. Trazia mais um, esse não. Trazia mais um, esse não. E assim por diante, até que trouxe todos que estavam ali na casa de Jessé, colocou a presença de Samuel, e Deus diz: nenhum desses é para ungir. Aí veja bem que Samuel perguntou a Jessé: esses são seus filhos todos? Jessé diz: não, tem mais um filho, é o mais novo, aquele que toma conta das ovelhas lá no campo. Aí Samuel pediu que buscasse esse jovem, e imediatamente Jessé pediu que fosse atrás do filho dele, o mais novo, e ele se chamava Davi. Ali é que aparece a história do rei Davi. Veja bem que quando Davi chegou, ele se apresentou perante Samuel, e logo Deus falou: é esse aí. Só que Jessé não entendia, porque os outros filhos deles eram muito mais bonitos e formosos. Todos eram mais bonitos e formosos que Davi, e todos eram mais estudados do que Davi. Todos tinham melhor instrução do que Davi. E por que Samuel ungiu, a pedido do Senhor Deus, a Davi, e não ungiu os outros? Aí a palavra do Senhor deixa claro que nós homens, ser humano, a gente olha muito pela aparência das pessoas. A gente julga as pessoas pela aparência. E aí Deus deixa claro, relata na Bíblia, que não se deve julgar pela aparência. Porque ninguém dava nada para Davi. Davi era um jovem que cuidava das ovelhas. E ali Samuel ungiu Davi como novo rei de Israel. E a história de Davi, todos nós conhecemos, que é uma história muito bonita, e um homem que foi muito usado por Deus. Então veja bem que a importância da obediência da palavra do Senhor na nossa vida é importante, porque muitas vezes a gente não sabe como Deus planeja as coisas para cada um de nós. Então muitas vezes há momentos da nossa vida que é importante que a gente pare e fique quieto, porque o Senhor está trabalhando em cada um de nós.
Porque Deus sabe muito bem como Ele quer usar como Ele quer usar cada um membro dessa igreja para a sua obra. E veja bem que nem Saul imaginava de ser rei de Israel, porque ele foi atrás de tentar achar a ovelha do pai, o jumento, e não achou, e acabou encontrando Samuel, que ungiu ele como rei. Assim o rei Davi também nunca imaginou, porque ele cuidava de ovelha, nunca passou pela cabeça dele de ser o rei de Israel. Então veja bem que a palavra de Deus deixa claro que muitas vezes não é o mais forte, o mais valente, o mais bonito, aquele que a gente acha que tem que ser, mas é aquilo que Deus acha, não que nós achamos. Então muitas vezes a gente tem que parar e dar uma analisada na nossa vida. Mas por que Deus está fazendo isso comigo? Mas por que Deus me trouxe aqui? Mas por que eu não consigo fazer algo? Então a Bíblia relata e deixa muito claro para nós que tudo tem um tempo determinado e é Deus que faz esse tempo. O nosso tempo é um, o de Deus é um outro. E veja bem que a história de Saul, tanto de Saul como de Davi, era inesperado, porque nenhum deles estavam preparados para ser rei de Israel, mas Deus a capacitou os dois. No entanto, Saul reinou por 40 anos. Deus só tirou Saul do reinado quando ele desobedeceu ao Senhor. E ele tocou em coisa abominável, e daquela coisa abominável ele trouxe para oferecer como sacrifício ao Senhor Deus, e Deus não aceitou. E também a Bíblia relata que Samuel, quando ele ficou sabendo que o rei Agag estava vivo e que o rei Saul estava guardando ele pediu que trouxesse o rei Agag, e ele destruiu por total, cortou em pedaços. A Bíblia fala que cortou em pedaços perante o Senhor, porque era coisa abominável ao Senhor também. Então, quer dizer que além de matar todos os animais, o rei também foi morto, para destruir por total aquilo. Então veja bem que na nossa vida a gente tem que analisar. Quando Deus fala claro para a gente, muitas vezes a gente tem que se desfazer ou largar algo que a gente acha que é muito interessante e que é algo que vai servir para a nossa vida, mas Deus está pedindo que largue aquilo, que dispõe daquilo, porque aquilo é abominável. Então a gente vê e tira um exemplo muito grande, que talvez a gente tenha uma coisa que a gente valorize muito na nossa vida, mas que a gente está agarrado naquilo e não deixa escapar por momento nenhum, e é uma coisa abominável que está atrapalhando o nosso crescimento, tanto espiritual como na vida material. Então aí deixa claro que devemos analisar as coisas e ser obediente à palavra de Deus. Se Deus fala isso, é importante para você? Mas dispõe, sobre com isso, que eu te darei muito superior a isso. E isso a gente muitas vezes tem que analisar a nossa vida. E por isso que esses exemplos da Bíblia, principalmente de Samuel, nessa passagem de Saul, e até o rei Davi, ele nos ensina e deixa claro sobre isso, que devemos sempre obedecer os mandamentos e a palavra do Senhor, sempre ouvir aquilo que o Senhor Deus está falando conosco. E assim como naquela época Deus usava os profetas para comunicar os membros da igreja, ou os pais, ou, enfim, todos do país, hoje Deus usa os pastores, usa alguém para comunicar através da palavra de Deus para nós. Porque muitas vezes a gente está triste na igreja, ou em casa, ou em algum lugar, e Deus usa alguém que a gente não dá valor nenhum para aquela pessoa, e Ele vem e traz uma mensagem, uma palavra simples, mas aquela palavra, ela vem ter grande valor na nossa vida, porque ela penetra em nós e é mandada por Deus. Por isso que muitas vezes a gente desfaz de pessoas, porque é humilde, não quer ouvir o que ele fala. E olha que a palavra de Deus relata como Saul e como Davi, como muitos outros reis, se levantaram lá de
do nada, a gente também deve dar muito valor àquelas pessoas humildes, que muitas vezes Deus usa ele para trazer uma mensagem para nós. E a gente está cego espiritualmente, e aquela pessoa vem e traz aquela mensagem, e muitas vezes não valoriza aquela palavra, porque aquela pessoa não tem crédito nenhum. E hoje devemos analisar cada pessoa que é usada por Deus. Não interessa se ele é humilde, se ele está mal vestido, não interessa. Mas o que interessa é que Deus usa aquela pessoa para que ela venha e esclarece uma palavra que conserta a nossa vida. Muitas vezes a gente está irado, nervoso com algo, e vem aquela pessoa humilde e dá uma palavrinha e que muda todo o nosso sistema de pensar. E isso é importante a gente analisar e não desvalorizar as pessoas humildes que Deus pode usar para mudar a situação total que seja a nossa vida. Isso traz exemplo. E por isso eu gostaria de agradecer os membros dessa igreja. Eu tenho certeza que esse exemplo, tanto de Samuel como de Saul até Davi, nos traz grande exemplo. Eu gostaria também de fazer uma pequena oração para que realmente a gente possa entender essas pequenas palavras e a gente possa entender que cada palavra dita hoje foi através do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esses dias estar reunido aqui na igreja, membro dessa igreja. Obrigado, Senhor, pelas palavras que o Senhor nos relata e nos ensina, das pessoas mais simples que o Senhor levantou como rei de Israel. Sim, meu Pai, obrigado, Senhor, porque isso serve como exemplo para nós. Obrigado, Senhor, porque é das pessoas mais simples, mais humildes, que o Senhor usa elas para que elas possam trazer palavra, e essas palavras serem grande edificação na nossa vida. Porque muitas vezes, Senhor, nós não damos créditos à palavra das pessoas humildes, e através delas é que o Senhor possa nos instruir, nos ensinar e nos mudar a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque tudo isso são exemplos que também não devemos oferecer como sacrifício ou holocausto na nossa vida a Deus, coisa abominável ao Senhor. E muitas vezes a gente, por falta de sabedoria, falta de conhecimento, agimos dessa forma, Senhor. Obrigado que esse dia eu tenho certeza que foi um grande exemplo que foi passado à igreja. E obrigado por tudo, porque eu tenho certeza que a igreja tem que crescer nesses exemplos. Obrigado, Senhor, por ter usado a cada membro que está aqui nessa igreja em evangelizar a cada um lá fora. Usa, Senhor, para que eles possam ter sabedoria lá do alto, para que essa igreja possa crescer muito mais, para que o Senhor possa usar eu e o pastor também, colega dessa igreja, a evangelizar, a levar a palavra do Senhor. E que assim seja. Eu tenho certeza que tudo isso foi para glorificar o nosso Deus e não a homem nenhum. E obrigado, Senhor, e que as palmas, salvo de palmas, sejam para Ele. Obrigado, Senhor.